Boa tarde, tudo bem? Aqui é o professor David, tá? Sou mestre em matemática. Essa videoaula era destinada aos meus alunos, a princípio, tá? Ela é destinada ao estudo de análise combinatória, que é a parte que a gente está vendo nesse momento, tá? Na matemática existe uma coisa interessante, que é o que muitas vezes as pessoas não percebem. A intenção da matemática é fazer as coisas de forma mais rápida, correta, mais rápida, tá? Então, análise combinatória, qual é a intenção nesse sentido? É fazer contar, é contar as coisas, né? É você estar dentro do cinema e querer saber quantas cadeiras tem ao todo e imaginar que tem filas de 5 e você tem 10 filas. Então, você não vai contar uma por uma, você pode até contar, tá? Contando você vai ter 50. Mas se você pensar, olha, eu tenho 10 fileiras, cada fileira tem 5, então 5 vezes 10, 50. É mais prático, ao contrário do que muita gente acha, você corre menos risco de errar, tá? Então esse estudo ele vai nesse caminho, nessa direção aqui, tá bom? E para isso a gente vai se fundamentar em conhecimentos prévios, que vocês devem ter, que é saber multiplicar, saber somar, tá bom? Então o Titi David vai virar a câmera. Esse vídeo ele vai meio que caseiro, como se eu estivesse conversando com alguém aqui, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá. Ó, análise combinatória. Qual que é o motivo do estudo, que eu já comentei? Contar os elementos de um conjunto, né? Esse conjunto, no nosso caso, era o cinema, a quantidade de cadeiras, de forma rápida e correta. Nós vamos utilizar esse princípio aqui, ó, princípio fundamental da contagem, tá? Vamos abreviar e vamos chamar de PFC. No que consiste esse princípio? Na tomada de decisões. Ou seja, você vai pegar um exercício que você tem dificuldade, você vai dividir ele por etapas. Cada etapa tem uma quantidade de decisões que você deve tomar. Essas decisões têm que ser independentes. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma decisão não pode influenciar na outra. Por exemplo, lá no cinema, primeira decisão, quantas cadeiras tem cada fileira? 5. Segunda etapa, quantas fileiras eu tenho? 10. 5 vezes 10, 50. Por que essas decisões são independentes? Porque todas as fileiras têm 5 cadeiras, não tem nenhuma fileira com 4. Porque se tivesse, influenciava a fileira na quantidade de cadeiras, ok? Vamos lá para o princípio, então. O princípio consiste nessa multiplicação de cada decisão de cada etapa. Voltando, 5 cadeiras, 10 fileiras, 5 vezes 10, 50 cadeiras tinha naquele cinema ao todo, tá ok? Vamos fazer um pequeno exemplo, bem simples, mas as coisas simples nesse mundo é que nos ajudam a entender as mais complexas. A gente tem que começar do simples, tá? Não quer dizer fácil. Quantos números naturais de 3 algarismos? Olha só, ó. Ele falou uma coisa importante. Quantos algarismos este número vai ter? 3. Significa... Nem li o exercício todo, hein? Significa que eu tenho uma decisão. Tenho 2 decisões. Tenho 3 decisões, ok? A ser tomado. Então, aqui eu vou chamar de etapa 1. Etapa 1, ok? Esse daqui vai ser a etapa 2. Esse daqui vai ser a etapa 3. Vamos lá? Podem ser representados com os algarismos 4, 5 e 7. 4, 5, 7 e 9. Olha só, 4 decisões que eu tenho que tomar em cada etapa. Qual número usar, ou seja, qual que eu devo usar aqui. Certo? Bom, vamos colocar os números aqui para a gente decidir, né? Essa etapa aqui eu posso usar o número 4, ou o 5, ou o 7, ou o 9. Eu tenho que usar um desses números aqui. Ok? Então,
Quantas decisões quantas possibilidades nessa etapa eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou colocar esse 4 que eu estou colocando de azul aqui, não é o número 4 de baixo. É a quantidade de possibilidade de escolha dessa decisão aqui, ok? Vamos escolher alguém. Sempre escolha alguém, vocês vão entender por que depois. Então, eu estou formando o número 700 e alguma coisa. Vamos lá? Posso usar o 4, porque não foi usado ainda, eu estou usando o 7. Posso usar o 5. Posso usar o 7? É uma pergunta interessante. A resposta é sim. Quando é que eu não posso usar? Quando aparecer uma restrição, algarismos distintos, tá? Números com algarismos diferentes. Então aqui eu posso repetir porque o que não é proibido é permitido aqui na matemática. Novamente, quantas possibilidades que eu tenho aqui de escolha? 4. Repito, esse 4 não é esse, é quantos números tem aqui. Tá? Vamos escolher o 7 de novo. Próximo aqui, como nós já dissemos, não tem restrição, então 4, 5, 7, 9. Quantas escolhas novamente? 4. Vamos escolher outro número que não seja o 7. Vamos escolher o 5. Olha, o princípio diz que essa escolha não influenciou aqui, ó, tá? Na quantidade aqui, ela não influenciou nessa quantidade. Eu podia ter escolhido o 5 e continuava tendo 4 elementos. Aqui 4 e assim segue, tá? Então, o princípio, ele manda multiplicar essas decisões aqui, ó, a quantidade. 4 vezes 4 vezes 4, 64 números. Ok? Então, nós temos 64 números com esses algarismos. Vamos fazer uma questão semelhante aqui, para a gente pegar o jeito, né? Quantos números naturais de 3 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos? Então, olha só. Novamente, olha a quantidade de decisões aqui, ó. 3 decisões. Só que agora ele diz que os algarismos, não é o número, ó, algarismos distintos. O que quer dizer algarismos distintos? Que não pode repetir nenhum número. Você não pode formar o 4, 4, 7. 4, 5, 9. Você não pode formar, tá? Ou melhor, você não pode formar o 4, 7, 7. 4, 5, 5. Porque tem que ter algarismos diferentes todos. Não pode ter nenhum igual. Correto? Então, vamos colocar as etapas aqui. Primeira etapa. Segunda etapa. Terceira etapa. Olha, uma outra maneira é chamar essa etapa de casa da dezena, ó, da centena, essa da dezena, essa da unidade. Essa é uma outra maneira de você chamar as etapas, né? Bom, vamos lá? Quais são as possibilidades de escolha na centena? 4, 5, 7, 9. Quantas possibilidades eu tenho aqui? 4. Porque são 4 escolhas que eu posso fazer, né? Qualquer uma delas me serve. Vamos escolher o 9. Vamos lá agora. Posso escolher o 4, que eu ainda não usei. Posso escolher o 5, que ainda não usei. Posso escolher o 7, mas não posso escolher o 9, porque já está sendo usado. Então, aqui eu tenho 3 possibilidades. Vamos escolher o 4. No próximo aqui, eu só posso usar o 5, porque ainda não foi usado, e o 7, porque também não foi usado. Quantas possibilidades eu tenho de escolha? São 2 números. Tenho 2 possibilidades de escolha. Vamos escolher o número 7 aqui. Opa, o Titi David coloriu aqui de vermelho, né? Vamos manter o padrão aqui para não ter nenhuma interpretação aí quanto à cor, tá? Então tá aí. Bom, o princípio fundamental da contagem manda você fazer o quê? Multiplicar, não é isso? Multiplicar. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vai dar 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24 números. Então, antes eu conseguia fazer, lembra do anterior, 64 números, sem restrição. Sendo algarismos distintos, eu só posso formar 24. Olha aqui um exemplo, ó. 947. 947 foi um número que não repetiu nenhum dos algarismos, ok? Então esse é um exercício interessante para a gente saber diferenciar quando pode repetir e quando não pode repetir os algarismos
A restrição está nessa palavrinha aqui, ó, distintos, não é o número, são os algarismos, ok? Se aparecesse lá no enunciado quantos números distintos, não mudava nada, porque nós já estamos fazendo os distintos. A gente não está contando 4, 4, 7 no primeiro exemplo como duas vezes, a gente só conta ele uma vez. Então, já está implícito isso. Próximo exercício, quantos números naturais de 4 algarismos distintos? Olha só, vamos anotar as coisinhas aqui importantes? Sempre anotando distintos, então não pode repetir. Quantos números com 4 algarismos, né? Até ficou mal o português aí. Com 4 algarismos distintos, podem ser representados com esses algarismos 0, 2, 4, 7, 9. 0, 2, 5, 7, 9, né? Quantas decisões? 4. Vamos colocá-las aqui. Ok? Ó. 4 decisões. Ao invés de chamar de etapas, vamos colocar unidade, igual os menininhos lá, dezena, centena, relembrar as professoras que vocês tanto amam. E a casa de milhar, né? A unidade de milhar. Tá? Quem quiser colocar um UM, pode também. Vou até fazer isso porque vocês gostam. UM, né? Quer dizer, unidade de milhar, tá? Enfim. Quais são os dígitos que eu posso usar? 0, 2, 5, 7, 9. Só que existe uma restrição. Nunca que eu estiver falando de números eu começo pelo 0. Senha pode começar. 0, 2, 0, 7 é uma senha aceitável. Ela tem 4 algarismos. Número não. Por que número não pode? Vamos entender um pouquinho. Vamos dar uma pausa aqui. O número, olha só. O número 0, tá? 0, 15. Eita, a titi dele deu um ratinho aqui. 0, 15 é a mesma coisa de 15. Ele parecia ter 3 algarismos, mas na verdade ele tinha 2 algarismos. Então, o 0 à esquerda, lembra daquela expressão? A esquerda não é nada. É nesse sentido. Porque ele não interfere. Então, fica um falso número, que parece ter 3, mas na verdade tem 2 algarismos. Por isso a gente nunca começa pelo 0, tá? Então a gente coloca aqui as outras possibilidades de escolhas, que são o número 4. O número 2, né? Vamos lá. O número 2, estou invocado com o número 4 aí. 5. 7. 9. Quantas escolhas eu tenho aqui então, ó? 1, 2, 3, 4. Então eu vou colocar aqui essa quantidade. São 4 escolhas possíveis. Vamos escolher alguém, vamos escolher os 5. Agora, eu não posso repetir números por causa disso, porém, eu posso colocar o número que eu não usei ainda, que é o 0. Ele não pode ser o primeiro, mas ele pode ser em qualquer outra posição. Posso usar o 2, porque eu não usei ainda. Posso usar o 7. Posso usar o 9, ok? Novamente, tenho quantas escolhas aqui? 4. 4 escolhas, ok? Vamos escolher alguém aqui. Vamos escolher o 7. Agora, eu não posso usar nem o 5 e nem o 7. Então, eu posso usar o 2, 0 e o 9. Quantas escolhas eu tenho aqui? 3, né? São 3 números. Vamos escolher o 2. Para a última casa, eu tenho o 0 e o 9. Eu tenho 2 escolhas, né? 2 escolhas. Vamos escolher o 0 aqui. Bom, observem que eu não repeti nenhum número. 5.720, né? Não repeti nenhum número. Aí o princípio manda fazer o quê, na verdade? Ele manda a gente multiplicar as possibilidades. Vamos multiplicar, vamos ver se a gente dá conta de fazer de cabeça. 4 vezes 4, 16. Vezes 3, 48. Vezes 2, 96. Então eu consigo formar 96 números, tá? Com essas restrições que tem aí, ok? Vamos fazer mais um